projeto de lei. Na tribuna, o deputado do Partido Novo, Lucas Gonzalez. Presidente, obrigado. Boa tarde a todos. Se trata do projeto de lei de número 693, 2019, de autoria do senador Jorginho, que esteve conosco nas últimas sessões aqui na Câmara dos Deputados. Vou à leitura do relatório. Chega para exame deste plenário o projeto de lei que altera a lei número 6.766 de 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio de rodovias e ferrovias, e para possibilitar a redução de extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. Dessa forma, a proposição em tela pretende alterar o artigo 4º da mencionada lei para dispor que, ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de faixa não edificável de 15 metros de cada lado, que poderá ser reduzida até o limite de 5 metros de cada lado pela lei municipal ou distrital que aprovar o plano diretor. Pretende-se excepcionar nessa exigência as edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos das rodovias e ferrovias que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que constituídas até a data de 31 de julho de 2018, salvo ato devidamente fundamentado no poder público municipal ou distrital. Este é o relatório. Voto do relator. Em relação ao parecer pelo mérito do projeto, votamos pela aprovação da proposição pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por se tratar de pequena alteração que não trará maiores impactos ao meio ambiente através da redução das faixas não edificáveis, mantendo as regras para faixas de domínio. Na Comissão de Viação e Transporte, votamos pela aprovação do projeto que irá contribuir para uma nova legislação menos burocrática e, ao mesmo tempo, segura, através das alterações previstas pelo substitutivo apresentado. Pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, votamos pela aprovação do projeto de lei por se tratar de matéria que irá contribuir para a regularização e adequação dos projetos urbanísticos demandados pelo processo de crescimento urbano e do substitutivo apensado pela Comissão de Viação e Transporte. Quanto aos aspectos constitucional e jurídico, a proposição em questão atende aos pressupostos formais e materiais previsto na Constituição Federal e está em conformidade com os princípios e normas do ordenamento jurídico brasileiro. Também foram observadas as normas regimentais e de técnica legislativa. Passo a expor breves considerações acerca da pertinência da proposição em análise, amparada por fundamentos constitucionais e jurídicos que justificam o mérito. A proposta em pauta modifica a Lei 6766 de 79, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, de forma a determinar que, ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, seja obrigatório a reserva de faixa não edificável de 15 metros de cada lado, a qual pode ser reduzida até o limite mínimo de 5 metros de cada lado, por lei municipal ou distrital que aprovar o seu plano diretor. Entretanto, excepciona dessa exigência as edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos das rodovias e ferrovias que estejam em áreas urbanas, desde que construídos até a data do dia 31 de julho de 2018, salvo ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. Importante salientar que, atualmente, a citada lei define que, ao longo de águas correntes, dormentes, rodovias e ferrovias, a faixa não edificável deve ser de 15 metros em cada lado. Destacamos que essa área não edificável é aquela que fica após a faixa de domínio.
Sabemos que a faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento de cercas que separam a rodovia ou ferrovia dos imóveis marginais ou faixa de recuo. A propriedade da faixa de domínio é do Estado ou da União e sobre ela não é permitido nenhum tipo de construção. A sua existência é necessária para a segurança e para os casos em que seja necessário o aumento das faixas de rodagem. Em relação à faixa não edificável, há o direito à propriedade particular, porém esta deverá ser exercida caso haja interesse em edificação com reserva de 15 metros da faixa de domínio. Entendemos que esses 15 metros poderiam ser diminuídos em muitos casos, uma vez que acreditamos que a margem de segurança já está inserida na faixa de domínio. Caso os órgãos de trânsito concluam que é necessário um espaço maior para a segurança, poderá a administração pública desapropriar, visando ao bem comum e à segurança da população. Porém, na maioria das vezes, é suficiente a soma de faixa de domínio com 5 metros para conceder segurança aos cidadãos. É importante notar que a proposta de mudança das regras atuais parte da premissa de que a faixa de domínio das rodovias e ferrovias já seria suficiente o bastante para garantir a segurança operacional plena e evitar todo tipo de conflito e risco à população. Ocorre que, mesmo forma com o texto original da lei, possui motivos e finalidades diversos para cada uma das suas hipóteses, é necessário analisar os impactos da alteração legislativa também em cada uma das hipóteses distintas, pois as consequências são igualmente diversas. A complexidade e multiplicidade dos fundamentos sociais já contam com o primeiro reconhecimento por parte do legislador ao Senado, quando mantém a disciplina atual no caso de áreas ao longo de águas correntes e dormentes. Mas é necessário, nesse mesmo sentido, supesar algumas considerações próprias do setor ferroviário que inspiram atenção e cuidado. Ao contrário do que normalmente ocorre com as rodovias, a faixa de domínio das ferrovias tem grande variação de largura, a depender do trecho. Assim, a premissa de que a faixa de domínio possui áreas e condições suficientes de por si só garantir a plena segurança das operações e terceiros não se confirma no setor ferroviário, nas mesmas condições de que poderia se aplicar ao setor rodoviário. Por uma série de fatores, entre eles, a idade de boa parte dos trechos, muitos deles construídos há mais de 100 anos, as faixas de domínios ferroviários não seguem um padrão único, podendo, em diversos trechos, ser de apenas 5 metros, por exemplo. Em contraste com a premissa de 40 metros mencionada na justificação da proposta original, que pode ser adequada caso de rodovias, mas não é a mesma realidade no setor ferroviário. Nesse caso, que não são raros, a existência de uma área não edificável, a despeito de seu caráter eminentemente privado, é uma garantia à população no entorno para a mitigação de riscos relacionados à atividade e seus impactos potenciais. Assim, tanto a redução da área objeto de limitação legislativa, quanto a anistia às construções irregulares constituírem em favor de risco ao município e ao modo de vida urbano que tem relação entre cidade e ferrovia, seja o dia a dia da operação, seja na ocorrência de um evento extraordinário, como um acidente ferroviário, lembrando que há composições que possuem mais 3 quilômetros de extensão da locomotiva até o último vagão, o que torna o impacto potencial de segurança relevante, a despeito das melhores práticas empregadas e da substancial diminuição do índice de sinistros do gênero nos últimos anos, decorrentes de investimentos constantemente realizados. Dessa maneira, se mostra imprescindível
a manutenção de pelo menos 15 metros de área não edificável ao longo das ferrovias para garantia do interesse público, especialmente a segurança dos municípios em geral. A manutenção da atual disciplina é essencial também para que não se estimulem ou se criem conflitos urbanos decorrentes da relação entre cidade e ferrovia, já que quanto mais edificações muito próximas às linhas férreas, maior o potencial de pessoas adentrarem a própria faixa de domínio ou permanecerem mais próximos à operação desnecessariamente. Além disso, deve-se atentar para um dos objetivos da área não edificável, definido no artigo 4º, inciso 3º da Lei 6766 de 79, de proteger as proximidades das águas correntes e dormentes ao reservar espaço de segurança nas rodovias públicas, ferrovias e dutos. Desta forma, é importante a manutenção da reserva de 15 metros para cada lado da faixa não edificável para as ferrovias, de forma a possibilitar melhor intervenções futuras para minimizar possíveis impactos negativos e promover o uso eficiente do solo urbano, observando o plano diretor do município e nas regiões metropolitanas o plano de desenvolvimento urbano integrado. Outro ponto alterado foi a data de corte para as edificações construídas até a data da promulgação da lei. Essa alteração permitirá uma melhor avaliação, controle e fiscalização dessas edificações, trazendo maior efetividade à legislação. Portanto, temos a convicção de que a proposição ora analisada possui um nobre motivo por reconhecer que o país possui ocupação urbana diversificada e que este assunto será melhor equacionado se for tratado de forma local. A Comissão de Constituição e Justiça, de Cidadania, resolve dar parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 693 de 2019 e do substitutivo apresentado pela Comissão de Viação e Transporte. Ao substitutivo agora. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei assegura o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e possibilita a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei 6766 de 79 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, de no mínimo... Inciso 3º. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, de no mínimo 15 metros de cada lado, a reserva da faixa não edificável poderá ser reduzida por lei municipal que aprovar o plano diretor ou legislação específica para os casos de municípios com menos de 20 mil habitantes, até o limite de 5 metros para cada lado. Inciso 3º-A. Ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros. Parágrafo 5º. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovias que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetros urbanos, desde que construídas até a data de promulgação da lei, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso 3º do caput deste artigo, salvo ato devidamente fundamentado do poder público municipal. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 16 de outubro de 2019, é o voto do relator.